tem uma aqui? Aqui só tem uma no momento, mas tem espaço para ter pelo menos 3 animais aqui. Aqui. Olha o tamanho, olha o recinto, cara, da onça pintada com esse tanque maravilhoso dentro. Escuta, quem é essa onça? Aqui hoje está o Tufão. Tufão. Cadê Tufão? Boa pergunta, né? Cadê ele? Olha só num recinto desse tamanho, olha como esse Tufão. bicho... Olha, mostra ali, peraí, deixa a gente mostrar isso. Olha que interessante já, como o bicho desaparece dentro do habitat, cara. Bom, eu confesso estar muito tranquilo, porque estou com 2 pessoas que conhecem profundamente o assunto. Eu já tive a oportunidade de estar em onças, com onça que é assim, cheia de cuidados. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. A pessoa, quando a gente entra no recinto, passa uma lista de 20 cuidados. Então, o Tufão, ele tá naquele momento assim, ele não está acostumado com esse volume de pessoas aqui, né? Ele está acostumado comigo, com a Ana. E então esse volume de pessoas está deixando ele inseguro. Então ele está na fase, você pode observar, ele está em observação total, toda movimentação. Tá tomando tempo, nós temos que respeitar o tempo dele. Tem que respeitar. Essa é a regra com essa espécie. Respeite, você nunca força com ela. Se você forçar, você está perdendo, você vai sair perdendo. Então, respeita lá. Olha lá, ele já tomou confiança, tá lá. Agora ele vem checar. Eita, conhecimento Tufão, é tudo. vem cá, meu filho, vem cá. Não fica inseguro, não. Vem cá, meu filho, não fica inseguro, não. É o Richard, ó. Você não conhece o Richard? Você não assistiu ele ainda? Nossa, cara, que isso. Ele já pegou confiança em você, quer dizer, já foi lá, checou, né? Vamos fazer num popular? Por que ele não tá destroçando a gente aqui? Como a gente cria ele desde filhote, ele relacionou a gente como fosse família. Nós somos a primeira referência dele de segurança, porque foi quem amamentou. Então até a fase adulta, onde ele teria dependência com a mãe, ele tem dependência da gente. Não existe nenhum predador de onça, a não sei quando ela é filhote, né? Mas quando um bicho desse se torna adulto, o Tufão tá com 1 ano, né? Não há nenhum outro animal na natureza que possa dar conta. Por isso que a gente chama um predador topo de cadeia, quer dizer, ele tá acima, não tem ninguém acima dele. Fase adulta dele, ninguém preda a onça pintada. Esse bicho é distribuído no Brasil inteiro? Sim. Só hoje, em termos de ambiente, ele só não tem mais nos pampas. Tá. Então, mas existia, foi extinto. Existia, mas foi extinto. Conta o que foi. Vem cá. O Tufão, ele é adolescente, né? Então, ele tá naquela fase de ansiedade e, ó, ele começando a descobrir a vida. Elas são almofadinhas que ela tem na planta do pé, não é isso? Isso. Aí, ela tem almofadinhas. Protege bem o pé, né? Pra caminhar, não deixa fazer barulho. Ela não vai com canídeos que vão com a boca pra morder. Ela vai com a garra. Você tá com ciúmes, Essa beliscada é de ciúme. É tipo, sai do meu lugar. Sai daqui. Isso é uma forma de te avisar. É tipo, é um bicho que tá educadamente falando assim, já deu, sai da minha casa. Entendi. Vamos aproveitar então a oportunidade de fazer exatamente o que ela está dizendo? Vamos falar um pouco mais sobre conservação, entender um pouco mais a conservação, status de conservação. A gente entendeu. Desse magnífico predador. Eu tô indo embora, não vou competir nunca com você. Assim, já deu. Dá uma olhada nisso aqui. E aí, o que você acha que é o principal problema para a espécie? Bom, o homem, sem dúvida nenhuma. Se o homem não existisse, a gente não... Nossa, a gente sabe que isso acontece, mas eu não... A gente está acostumado a ver isso tudo reunido, né? Para saber o impacto que isso acontece. Nossa, quanto... Uma pequeníssima parcela, né? Uma amostra... mas uma coisa é você ter um número no papel. Uma outra coisa é você ver algo assim, cara. Por isso que tem um ditado, que os olhos não veem, o coração não sente. Agora, os olhos vendo isso aqui, a gente consegue dimensionar o que essa espécie sofre, né? Tem um impacto direto na população. É claro que eu não aceito matarem uma onça. Não aceito isso, não posso aceitar. E nem você, tenho certeza. A gente compactuar. Mas eu tenho visto, por exemplo, os fazendeiros, em geral, não sei, o cara é da pecuária ou da agricultura, eles admiram a onça pintada. Em todos os locais que eu fui e falei da onça pintada, a onça pintada é tratada com respeito desde os incas aqui na América do Sul. É reverenciada. É verdade. Só que agora chegou um momento que assim, o pecuarista, por exemplo, ele põe o boi no pasto. A onça ataca o gado, porque não tem comida, cara. Não tem comida, o cara ataca o gado. Não é verdade. Por exemplo, o Pantanal é um lugar que você tem a maior densidade de comida para onça, tá? Tô falando de jacaré, capivara, queixada, anta, num lugar só. Tá. E gado. Mesmo assim, ela preda o gado. O que isso mostra pra gente? Que ela adapta a comer presas novas que são apresentadas. Uma vaca, um bezerro que aparece na frente, que é muito mais fácil ela predar do que um
um jacaré, ela vai comer o bezerro. E aí ela aprende, a mãe começa a ensinar, ela incorpora aquilo na dieta dela. Pronto, tá aí o conflito gerado. E que a gente, apesar de bater, é isso que eu queria chegar no fazendeiro, que queria, que é o pecuarista, ele perde muito dinheiro. E assim, chega um momento, eu não tô dando uma desculpa, porque assim, a gente tá combatendo exatamente isso, mas o cara... Eu sentei com o cara começar a fazer números. Eu falo, cara, eu perco tantas vezes. Eu sei que é difícil, Richard, as pessoas que estão no ambiente urbano entender esse problema, essa relação no ambiente rural. Porque ela não convive. Quem convive, que sabe, que entende um problema e enxerga ele de uma forma diferente. Onça pintada representa, sim, uma fonte de prejuízo. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado para poder não ser injusto. Porque quando a gente está na cidade, a gente tem uma fonte de prejuízo, pode ser com barata, pode ser com rato, pode ser escorpião. O que a gente faz? Elimina. Fazendeiro que está perdendo... Ele está enxergando escorpião, mas é que vai se reproduz aos milhares, né? Até para alguns por partenogênese. Mas a sensação de praga, a sensação de perda, fonte de prejuízo, uma praga, é a mesma. Porque ninguém produz para perder. E isso a gente tem que ter consciência. E outra... Mas será que a gente não pode um pouco fazer o pecuarista sabe, aceitar um pouco dessa perda? Afinal de contas, ele está ganhando muito dinheiro, não pode? Mas se eu fizer essa analogia para você que está na cidade, fala assim, então tá, aceita perder um pouquinho com rato, com barata, com aceita perder. Aí você fala, não, mas por que eu não posso eliminar? A sensação é a mesma, é o mesmo ser humano que está lá. E eu tenho que lembrar o seguinte, o produtor está produzindo para você que está na cidade, não é para ele. Então quem está demandando isso somos nós que estamos na cidade. É muito não, eu sou de bom senso, por isso que eu sou radical, eu entendo isso. Por que é importante a gente... Mas não posso aceitar isso aqui. Mas ninguém aceita isso. E outra, o pecuarista que faz isso também, ele não está satisfeito. Quando ele mata com pesar, porque ele também não quer eliminar, ele também reconhece que é um bicho magnífico. Mas ele mata como se fosse um animal que está me levando a um ponto em que está atrapalhando a minha existência, entendeu? E cuidado, às vezes a gente tem mania de imaginar um pecuarista com 50 mil cabeças, 20 mil cabeças, coisa monstra. Mas é aquele pecuarista que tem 10 cabeças e a onça vai lá e mata 3. Aquele que tem 50 cabeças, aquele pequeno. Esse que é o conflito maior está com esse. Porque o que tem muita cabeça, ele até consegue diluir esse prejuízo. O que tem, assim, 50 cabeças, ele não consegue tolerar o prejuízo. Mas não é o grande que de repente... É o contrário, não? É o contrário. É aí que as pessoas se enganam. O grande, ele consegue tolerar. Como eu falei, ele dilui esse prejuízo no montante. O pequeno não consegue. O pequeno ele mata preventivamente. Se ele vira um rastro da onça e tiver a chance de matar ela antes dela comer o gado, porque ele só tem 30 cabeças, 50, ele vai matar. Tá, e a agricultura? Quando eu vim pra cá, irmão, soja. Os caras plantam soja até num canteiro, que nem é fora da terra do cara, já no canteiro que é dali da estrada. Soja em tudo quanto é cana, soja. E a agricultura? A agricultura, para mim, assim, é o pior, porque a gente falou o que é que causa, né? A gente está discutindo quais as principais ameaças. Para mim, é a perda de habitat. Ela está perdendo habitat, o bicho... Não é mais. Já foi o primeiro, né? A perda de hábitat já foi. Você tem que lembrar que essas áreas, por exemplo, que você está vendo aqui, ou mesmo no Pantanal, são áreas que estão consolidadas há 30, 40, 100 anos. Elas já foram desmatadas, o que tinha que desmatar, e já estão consolidadas como áreas de produção. E mesmo assim a onça está lá. Ou seja, não é ela fazendo o quê? Não é a perda de hábitat que fez. Mas tá fazendo o quê? Mas o que ela vai encontrar lá? Não tem. O que ela vai comer? Ela vai comer, ela só vai existir lá se tiver comida. Então ela está comendo alguma coisa. Nessas áreas, por exemplo, de agricultura que você acha que não tem nada, tem muita coisa. É que você não está, às vezes não alcança a visão na beira da estrada. Mas você tem que lembrar que cada propriedade dessa tem que ter no mínimo 20% de reserva legal, tem que ter uma área de proteção permanente ao longo dos cursos d'água.